Hoje nós vamos falar sobre o cuidado de Deus. E todos nós somos necessitados do cuidado de Deus. Todos nós precisamos do cuidado de Deus, em todos os momentos da nossa vida. Até mesmo quando nós estamos passando por momentos de bênçãos, do qual nós nos alegramos, do qual nós estamos com a despensa cheia, quando tudo vai bem, nós precisamos do cuidado de Deus. Se é que a nossa vida pertence ao Senhor, nós temos que estar sempre dependendo do cuidado de Deus. Porque se tem alguém que não quer que a gente esteja bem, esse alguém é o inimigo de nossas vidas. Portanto, quando nós estamos necessitados, clamemos ao Senhor. E quando nós estamos de bem, clamemos ao Senhor para que nos guarde e proteja, para que o inimigo não toque na nossa vida, para que o inimigo não faça nada na nossa vida, na nossa família, nada, ele não toque em nós. E um texto, um devocional dessa semana, do Presente Diário, falou muito ao meu coração, e eu fui mais a fundo um pouco, para entender mais a esse texto, sobre esse texto, e também olhar na perspectiva do propósito de Deus naquele contexto do qual nós vamos aqui compartilhar. Então, foi nesse sentido que Deus me falou, trouxe alegria para o meu coração, para que essa noite aqui nós falássemos acerca disso. Mas, inicialmente, na perspectiva do cuidado de Deus, eu quero que a gente medite em 2 versículos de Romanos, capítulo 8, os versículos 26 e 27. Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Amém? Sentados em reverência, mas com muita atenção à palavra de Deus, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Perceba aqui que há uma via de mão dupla, aonde o Espírito Santo fala conosco, intercede por nós, conforme a vontade de Deus. De certa forma, nós, da mesma forma, clamamos ao Senhor, e muitas das vezes nós não sabemos como clamar, não sabemos como orar, mas o Espírito Santo de Deus também intercede por nós, para que os nossos pedidos, a nossa oração chegue até o trono da graça, e assim nós possamos nos alegrar com o cuidado do Senhor. Então é nesse sentido aqui que nós vamos falar essa noite, desse cuidado de Deus que vem de lá para cá, e que nós temos que estar daqui para lá também, clamando para que Ele se faça presente no nosso viver. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus de graça, poder, honra, louvor. Fala conosco, Pai, nesta noite, tudo aquilo que nós precisamos ouvir de Ti. Fala aquilo que nós precisamos, Pai, e não aquilo que nós queremos. E no nome de Jesus, alegra o nosso coração, Pai, nos transformando para que nós possamos chegar ao centro da Tua vontade. E assim, Pai, nós
a cada vez mais possamos nos alegrar com esse cuidado que vem de Ti, Senhor. Seria muito bom se Deus pudesse nos alertar, se Deus pudesse nos mostrar acerca dos perigos da vida, se Deus pudesse trazer uma forma que nos alertasse acerca desse cuidado. Seria muito bom, mas existe isso. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar essa noite. Esse cuidado de Deus e como Ele se mostrou na antiga aliança. E nós podemos fazer um paralelo no Novo Testamento, no tempo da graça, e entender como isso se faz presente no nosso meio nos dias de hoje, né? Então, Deus tem um cuidado com todos nós, um cuidado grandioso com todos nós. Deus tem esse cuidado com todos nós. Então, nós temos que estar atentos também para buscar esse cuidado de Deus no nosso viver. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia, livro de Números, capítulo 10, do versículo 1 até o 10. Livro de Números, capítulo 10, do versículo 1 até o 10. Amém? O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, os chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado do sul partirão. O toque de alerta será sinal para partir, para reunir a assembleia. Faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. E este é o decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que esteja oprimido, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também, em seus dias festivos, nas festas fixas, e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É engraçado que Deus chega para Moisés e manda com que ele faça essas 2 cornetas de prata, para que o povo estivesse ali atentos para o som daquelas cornetas, daquelas trombetas, vamos dizer assim, né, para saber a hora certa de levantar acampamento, né, de se apresentarem diante de Moisés, diante da tenda do encontro, onde ali estavam
as tábuas da lei e tudo mais, onde Deus se encontrava com Moisés, e para certos tipo de alerta também, né? As cornetas eram feitas para isso, tinham esse entendimento. E Deus, ele já tinha um cuidado com o seu povo quando foi tirado do deserto, do Egito, da terra da escravidão, e ali Deus conduzindo o seu povo pelo deserto, durante o dia os cobria com uma nuvem para protegê-los do sol, do calor escaldante do deserto, e de noite aquela nuvem de fumaça, ela se transformava numa coluna de fogo para protegê-los do frio e também guiá-los pela caminhada no deserto. Só que, a partir do momento que eles tinham em mãos as tábuas da lei, né, quando Deus deu para Moisés os mandamentos, Moisés falou com o povo acerca da lei de Deus. A partir de então, as tábuas que eram guardadas e protegidas ali na tenda do encontro, nos tabernáculos e tudo mais, né, quando eles fixavam acampamento, aquela nuvem se colocava sobre a tenda do encontro e ali ficava. E de noite a coluna de fogo, e permanecia ali, ao ponto que, se aquela nuvem se levantasse, ou aquela coluna de fogo se levantasse, era o momento que eles tinham que levantar acampamento também, e seguir a nuvem, porque Deus ia dar a direção. Então Deus já falava, já tinha esse cuidado com o povo através desses sinais. E o som das trombetas, dessas cornetas aqui, vinham para alertar, disse, olha, é hora de levantar acampamento, é hora de fixar acampamento, vocês só vão sair daqui depois que a nuvem sair e tudo mais. Então, essas cornetas, elas vieram praticamente para trabalhar junto com o movimento da coluna de fogo, da nuvem de fumaça, para que esse cuidado de Deus estivesse ali, e eles estivessem atentos com relação a isso aí. Nós podemos ver, a partir do capítulo 9, versículo 15, esse cuidado de Deus. Olha só, 9:15 em diante, Números 9:15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem cobria, e de noite, ela tinha aparência de fogo. E sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, e ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse em cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. E eles acampavam também conforme a ordem do Senhor e partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente o entardecer, até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam, conforme a ordem do Senhor, acampavam, conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam
as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Paralelo a esse cuidado de Deus, né, vinham o toque da trombeta, que do versículo 1 até o 4, ele vai se alinhar a esse movimento da nuvem. Nós podemos ler mais uma vez assim: e o Senhor disse, faça 2 cornetas, disse a Moisés, faça 2 cornetas para usá-las, para reunir a comunidade, para dar para reunir a comunidade, para dar aos acampamentos o sinal de partirem, né? E quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. E se apenas uma tocar, os líderes, os chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de vocês. E quando a corneta der o seu toque de alerta, as tribos acampadas a leste também vão partir. Assim também, no outro toque, as tribos que ficam ao sul também partirão. Então, a confecção dessas cornetas, aí, juntamente com o movimento das nuvens, traziam sobre o povo a vontade de Deus. Hora de acampar, hora de levantar acampamento, hora de ficar aqui por um pouco de tempo, por 2 dias, ou por mais tempo e tudo mais, conforme a vontade do Senhor, né? A nuvem se levantava, então a nuvem repousava ali em cima do tabernáculo, e assim o povo de Deus também seguia. Paralelo a isso, o toque da corneta. E eu vejo o cuidado de Deus sobre nós, quando, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos guia na sua vontade, para que nós façamos tal coisa, ou para que nós não façamos, para que nós estejamos aqui, ou estejamos ali, né? Quando que eu imaginava um dia estar aqui no Tapajós, né? Eu estava ali na minha terra, e até agradecia a Deus, pastoreando a primeira igreja batista na minha terra. Confesso para vocês que até orei assim: Senhor, que eu me aposente aqui, né? Que eu me aposente aqui. Mas eu fui incomodado pelo Espírito Santo de Deus para dizer: a sua oração está errada, você está orando de maneira errada. E eu passei a orar: Senhor, que faça em mim segundo a tua vontade. E a partir de então Deus começou a trabalhar, e até o ponto de me convencer, depois de 87 dias de oração, que eu tinha que vir para cá. Então eu creio que a partir do Espírito Santo de Deus, quando Ele fala aos nossos corações, e nós temos essa intimidade com o Senhor em oração, nós sabemos o tempo de fazer as coisas, de não fazer, de estar aqui, estar ali, de fazer todas as coisas em nossas vidas. E assim nós seremos bem-sucedidos quando nós estivermos nessa intimidade com o Senhor, com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus na nossa vida. E tudo aquilo que nós fizermos, segundo a vontade de Deus, será bem sucedido no nome de Jesus. E eu vejo que esse cuidado de Deus na antiga aliança, para com o seu povo, na andança pelo deserto, era algo que trazia para nós esse entendimento, que é o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Tanto é, se a gente ler o versículo 8, a gente vai entender isso. Os filhos de Arão, que eram sacerdotes, tocarão a corneta. E esse é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando o Senhor Jesus veio em vida, e ali Ele esteve na sua última ceia, e aí Ele celebrou aquela ceia, Ele disse: ó, o sangue é a nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança, da qual que nós temos que celebrar a ceia do Senhor, para nós nos lembrarmos dos feitos do Senhor, até que Ele volte. É assim que diz a palavra do Senhor, até que Ele volte. Essa aliança eterna, ela vai durar até a vinda do Senhor.
quando, a partir de então, Ele vai nos levar para morar junto dEle. E eu creio que o Espírito Santo de Deus fala conosco, através desse cuidado de Deus. O Espírito Santo de Deus fala conosco. E esse cuidado de Deus é que nós vamos atentar. Porque tanto o Espírito fala conosco, quando nós estamos nessa intimidade com o Senhor, quando nós estamos nessa comunhão com o Senhor, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de repente vocês vão fazer algo, e estão planejando algo, então estão numa caminhada, de repente você sente aquela, como se fosse algo te dando alerta aqui dentro de você. Tanto para ir como para recuar, estar atento, né? Quando nós vamos fazer algo, se não tiver a paz de Deus no nosso coração, não faça. Colossenses 3,15 vai falar isso, né? A paz de Deus vai estar no nosso coração para nos direcionar naquilo que nós devemos fazer e não fazer. A paz de Deus. Portanto, quando não houver paz, não vá adiante. E se a gente for fazer algo, de repente estamos ali inocentemente, o Espírito Santo de Deus também avisa, nos fala o coração, algo está errado, né? Algo está errado. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. E em todas as situações nós devemos louvar a Deus e crer que Ele está no controle de todas as coisas. E memorizar e sempre recitar Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na segunda-feira eu pude presenciar isso de forma maravilhosa. Ao terminar o culto aqui no domingo à noite, ali na frente, eu fiz o check-in de viagem do pastor Anselmo para pegar um voo aqui em Itaituba para Santarém, fazer a conexão, pegar um outro voo para Belém. Deu tudo certo, não tive sinal, mensagem nenhuma. Se tivesse algum problema, no check-in dizer assim, olha, o voo foi cancelado. Mas quando nós chegamos no aeroporto, só quando chegamos lá, fomos tomar conhecimento que o voo havia sido cancelado. Na hora, a vontade que vem é de falar alto, falta de respeito e tudo mais, porque não comunica. E agora? E se fosse uma outra situação, como é que vai ser que a gente sair daqui? Vai perder o outro voo também, né? A decorrência é um erro puxando o outro, é um prejuízo puxando o outro. A hora que vem, que acontece isso, a vontade que vem é de falar alto e tudo mais para pedir pelos respeito por nós. E eu olhei para o pastor Anselmo meio aflito também. Nós somos seres humanos. Deus sabe de todas as coisas. Em tudo dai graça, porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Não sabe que é que Deus está nos protegendo. Sabe-se lá se aquele voo viesse, de repente, sei lá, acontecesse alguma coisa. E eu fui ali no embarque ali, falando com o rapaz, não, foi cancelado o voo. Mas fale com a pessoa ali no guichê, ela vai lhe dar maiores informações. Aí eu fui lá e disse, não, foi cancelado, vocês não sabiam? Eu disse, não, foi cancelado o voo. Mas tem 2 aviões aí do TFD, e se tiver vaga, talvez eles possam até vender uma passagem para vocês. Eu fui lá, conversar com essas pessoas, e eles falam assim, nós temos 2 vagas, mas vai depender da lotação. Se de repente vier mais pessoas, a gente não vai poder dispor, né? Não vai poder dispor. E quando eu me identifiquei para ele, que era pastor aqui da primeira igreja, disse, eu já fui de lá. E eu frequentava a igreja, congregava lá na igreja do tempo do pastor Rui. O pastor Rui é meu amigo. Eu digo, o pastor Rui é da secretária executiva, diretor executivo agora. E o homem que vai embarcar é o presidente da convenção. É mesmo? Pois eu vou levar ele de graça no voo do TFD. E foi para Santarém de graça, né? Mas nessas horas nós devemos glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele nos abençoa em tudo. Mas o que eu quero compartilhar aqui é exatamente essa ação do Espírito e como nós devemos nos posicionar diante disso, para que nós possamos também desfrutar desse cuidado de Deus. Portanto,
versículo 9. Vamos ler aqui o versículo 9. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que esteja os oprimindo, né, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Amados, as cornetas servem para dar o alerta, e eu creio que essas cornetas nós ouvimos o som dessas cornetas através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas nós também podemos fazer uso das cornetas para clamar ao Senhor. Nós devemos fazer uso desses alertas, pedidos de socorro, através da nossa oração, da nossa vida de intimidade ao Senhor, clamando, pedindo socorro para Ele em tempos de perigo, do risco que nós estamos correndo, de algo que está nos afligindo. Orar ao Senhor, né? Pegar a corneta e orar e clamar ao Senhor, dar o toque: Senhor, estou em perigo. É o que diz aqui o texto, aqui, versículo 9. Né? Versículo 9: quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra os adversários que o esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará. Quando nós estamos correndo perigo, quando nós estamos sendo oprimidos pelos nossos inimigos, não importa qual seja, um risco na família, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, em todas as áreas nós corremos perigo, principalmente na vida espiritual. Nós devemos tocar as cornetas para que Deus se lembre de nós, não esqueça de nós, mas nos livre de todos os nossos inimigos. Porque quando nós não oramos para clamar a Deus, quando nós não oramos pedindo socorro, quando nós não oramos alertando do perigo ali, gritando por socorro, nós perecemos. Porque a nossa vida de oração, ao clamar ao Deus Todo-Poderoso, nos fortalece, traz paz para o nosso coração, sabendo que o nosso Deus, Ele é maior que todas as coisas, sabendo que o nosso Deus é Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que cuida de nós, Ele que faz por nós infinitamente mais. Mas é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, é necessário que nós tenhamos uma vida de devoção ao Senhor, de temor ao Senhor, que através da oração Ele vai nos ouvir. Tem cornetas que o Senhor ouve, tem cornetas que Deus não ouve, né? Quem era aqui que tocava as cornetas eram só os sacerdotes. Hoje não existe mais, porque o véu foi rasgado, nós temos acesso direto a Deus, mas nós temos que estar ali, ao ponto de nós clamarmos ao Senhor e ouvir a nossa voz, através do nosso grito de socorro. E eu creio que quando a gente dobra o nosso joelho em casa, e a gente clama ao Senhor, que a gente toca as nossas cornetas, o Senhor nos ouve, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de nós, o Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor não deixa que nada venha a faltar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Né? Temos que orar, temos que tocar essas trombetas, temos que estar aptos para tocar essas trombetas, porque se não tocar, não tem como. Jeremias 33, versículo 3 diz: clame a mim, e responder-te-ei coisas tremendas e ocultas, da qual vocês não sabem. Clamem, mas se nós não clamarmos, não tem como, né? Não tem como a gente dizer que nós somos crentes em Cristo Jesus e não termos uma vida de oração. Não tem como nós falarmos que nós somos de Deus e não orarmos. Não tem como nós falarmos que nós somos do Senhor e não
ter intimidade com Deus através da oração. Não tem como. Nós temos que ter uma vida de oração para ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Nós temos que ter uma vida de oração. Clamar, orar de manhã quando levanta, orar de noite quando vai dormir, e às vezes aquela oração só para dizer que orou, é muito pouco, talvez nada. O importante é que nós estejamos em espírito a todo momento, orando em todas as situações, para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja, nos dê sabedoria de como nós vamos fazer, como nós vamos andar, qual a direção, quais atitudes que nós devemos tomar, porque nós somos cercados de situações que vêm para nós, para tirar nossa paz, para nos tirar o sossego, a alegria do coração. Nós temos que estar atentos a isso. Salmo 34, versículo 17 a 19 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. Nós temos que ter respaldo para orar, e nós temos que clamar para que Deus cuide de nós. Versículo 10, a parte inicial, a palavra de Deus diz: também em seus dias festivos, nas festas fixas, e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas, por ocasião, vou ler todos os versículos aqui, por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o Deus, o Senhor, o Deus de vocês. Um coração grato, um coração alegre, é um coração cheio de gratidão para o Senhor. A bem da verdade, tem pessoas que são abençoadas por Deus, porém não são gratos ao Senhor. Às vezes tem até aquela sensação, sabe que Deus está abençoando, mas muitas das vezes não se coloca em oração para agradecer ao Senhor. Muitas das vezes a oração, ela é repleta e tomada somente de pedido, reclamação, oração. Às vezes esquece de pedir para que Deus tenha misericórdia, mas não lembra de agradecer ao Senhor. Não lembra de estar diante do Senhor ou fazer uma oração somente para agradecer o cuidado de Deus. Dias festivos, também em seus dias festivos, nas festas fixas, no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as trombetas. Quando nós estamos com o coração cheio de alegria pelo cuidado do Senhor, nós temos que nos voltar para Ele e agradecer a Ele por todo o seu cuidado, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele irá fazer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Nós temos que dar graça. E meditando nesse versículo aqui, nos dias das nossas ofertas, dos nossos holocaustos, ofertar ao Senhor é um resultado de um coração cheio e repleto de alegria. Quem não oferta ao Senhor é porque tem o coração pesado, um coração fechado, que não entende o cuidado do Senhor.
Mas um coração alegre, cheio do cuidado do Senhor, é um coração cheio de alegria que também demonstra essa alegria através das ofertas que dá. Isso é o resultado de um coração alegre, cheio de gratidão e cheio de oração. Quem não agradece ao Senhor é porque falta se achegar a Ele para que Ele tenha esse cuidado, possa se alegrar com o cuidado do Senhor. Terceiro e último, a parte B do versículo diz que nós temos que tocar as trombetas por ocasião dos nossos holocaustos, das ofertas de comunhão e tudo mais, porque será como um memorial ao Senhor. As trombetas nós tocamos quando nós devemos clamar ao Senhor, quando nós devemos agradecer ao Senhor. E aqui os holocaustos, normalmente, eles eram feitos por conta do pecado do povo. E o povo ia praticamente uma vez por ano ali sacrificar ao Senhor, fazer holocaustos por conta dos pecados que tinham cometido. Quantas vezes nós temos tocado as cornetas para estar diante de Deus, orando, entendendo que nós somos pecadores, que nós temos falhado, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós, pedindo para que Deus nos fortaleça, pedindo para que o Senhor cuide de nós. Quantas vezes nós temos nos colocado diante do Senhor com essa atitude, né? Reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo quem nós somos. É necessário tocar as trombetas, é necessário para pedir, tocar as cornetas é necessário para agradecer, mas tocar as cornetas para se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho falhado, eu tenho pisado na bola, eu errei o alvo, eu não fiz aquilo que era esperado, eu agi de maneira insensata, eu fiz aquilo que te desagrada. Reconhecer. Tomara cuidado para que, se isso não acontece, de repente o nosso coração esteja cauterizado por conta daquilo que a gente faz e nem sequer mais a gente atenta de pedir perdão para Deus. Minha vida é do Senhor, mas aquele que tem pecado tem que confessar diante de Deus. Nós não podemos dizer que nós não temos pecados, porque se dissermos, nós estamos mentindo. Nós não podemos dizer que nós somos crentes e andamos conforme a vontade do Senhor, porque assim nós vamos estar falhando. É necessário tocar as cornetas e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mateus 26, 41, o próprio Jesus diz que nós devemos orar e vigiar para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios 10, versículo 12 diz: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia, né? Então, 3 condições que nós temos que fazer uso das cornetas: pedir, agradecer e reconhecer sempre que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós necessitamos do cuidado de Deus. E aqui eu quero que nós possamos meditar nesse entendimento. Quantas vezes nós temos tocado as cornetas diante de Deus? Quais são os motivos pelo qual nós temos tocado? Só para pedir? Só para agradecer? Temos pedido
misericórdia por conta do nosso viver? Quantas vezes nós temos tocado a corneta? Quantas vezes nós temos nos colocado diante do Senhor para orar? Quantas vezes nós temos parado para ter um momento somente solene diante de Deus, para estar só em oração? No devocional Cada Homem um Guerreiro, nós aprendemos a oração modelo ACS: adoração, clamor, né? E o outro, o S lá, que me fugiu aqui a mente, mas é como se fosse pedindo súplica, perdão, é súplica, né? Quantas vezes, né? Quantas vezes nós temos feito uso, porque o Senhor, Ele nos dá esse privilégio, para ter o cuidado dEle na nossa vida. Clame a mim, ore a mim, e eu vou te responder. Mas que nós possamos também agradecer e reconhecer quem nós somos. Pedir que Ele nos fortaleça. Senhor, eu não tenho condições, mas me fortalece no meu pecado, para que eu faça somente a Tua vontade. E quem sabe vai chegar um ponto que a nossa oração vai ser somente de gratidão, reconhecendo quem Deus é, pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua graça, por tudo aquilo que Ele é no nosso viver, né? Por tudo aquilo que Ele é. Pelo seu cuidado, Ele intercede por nós. Hora de ir, hora de ficar, hora de fazer, quando fazer, como fazer. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Mas na nossa limitação, na nossa fragilidade, nós também podemos fazer o uso dessas cornetas, clamando ao Senhor. Qual é o risco, o perigo que você está passando? Quem está te oprimindo? Você tem orado? Quanto você tem orado? Está sendo abençoado? Quer ser abençoado? Você tem agradecido a Deus pelo que Ele tem feito? Mas não esqueça também de se colocar na presença do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Cuida de mim, Senhor. Me fortalece. Vamos orar? Deus,